Oi, querida, tudo Oi, bom? tudo bem, Patrícia? Então, boa noite, Francisco. Rei, você tem um fone de ouvido aí por perto? Eu esqueci de te avisar que se começar a dar algum eco, às vezes é bom a gente colocar. Mas aí o pessoal vai avisando a gente se eles estão ouvindo bem ou não. Então, aí Nossa, qualquer probleminha com o som, aí vocês avisem a gente. Oi, Jane, a Jane tá aí. Que bom ver os amigos por aqui. ai, que delícia poder conversar um assunto desse entre amigos. Gente, qualquer probleminha com o som aí, vocês dão um pra gente, por favor. Bom, é um prazer te receber aqui, né? Esse projeto, ele me possibilita sempre, assim, grandes presentes, né? Inclusive, assim, os amigos, né, se tornaram parceiros do projeto e os parceiros do projeto se tornaram amigos, né? Então, essa é uma das possibilidades que a psicanálise também tem me dado, né? Eu vou apresentar a Rinalda, gente, vou ler um pequeno textinho de abertura aqui para esquentar a nossa conversa. Se vocês tiverem aí perguntas depois, comentários, vocês podem ir fazendo e a gente vai tentar ir respondendo aí na medida do possível, tá bom? Bom, a Rinalda de Oliveira Duarte é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em teoria, técnica e estratégias especiais em psicanálise pela USP, atua em consultório particular em clínica, supervisão e grupos de estudo. É autora de vários artigos e recentemente deu um curso maravilhoso no Tapera Taperá sobre o feminino. Então fiquem aí de olho, quando a Rinalda finalizar algum curso, eu fiz e super recomendo, tá bom? Então vamos começar, Ri. O que era a mulher? A pergunta feita por Freud pode ter seu enunciado reformulado para o que quer uma mulher. Indo além, será que a psicanálise nos permite precisar algo que seja especificamente feminino? Desde Freud, a feminilidade tem seu lugar de enigma. Mas não podemos esquecer que hoje o debate sobre gênero toma corpo e a noção de feminilidade passa por transformações na cultura. Se pensarmos em Diabrim, por exemplo, de Guimarães Rosa, em Um Grande Sertão, Veredas, Diadorim encarna a ambivalência da posição, ao mesmo tempo santa e demoníaca, do feminino, em contrapartida ao pacto masculino com o diabo de Reobaldo. Hoje nos encontramos com as mulheres de Freud. Ana O, Mora, Catarina, Miss Lucy, Elizabeth e Amy, chamadas pela nossa convidada de As Seis Sementes de Freud. Mas quem são as mulheres de Freud? Bom, as mulheres de Freud somos todas nós. Acreditamos que a pergunta refeita hoje, o que quer uma mulher, é sobretudo uma pergunta política. Então, bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me ouvem bem? Gente, qualquer probleminha no som aí, vocês sinalizem pra gente, por favor. Patrícia, é um prazer, né, estar aqui com você discutindo. Quero agradecer o convite, que é muito caro para mim, te parabenizar por esse projeto, que já vem de longa data fazendo a palavra circular, de uma importância enorme na psicanálise, mas nesse momento em especial, que você não recuou, né, diante de tudo que a gente está vivendo. Pelo contrário, se reinventou e está nos alimentando, né? Eu acho que tem uma coisa, os trabalhos têm sido muito interessantes, convidados, nos alimentando numa hora onde a gente fica quase paralisado, né? Diante de tanto horror. Então, acho que é uma possibilidade de poder pensar aqui, isso não é qualquer coisa. Então, muito obrigada. Eu que te E esse agradeço. tema é muito caro para mim, né? Meu mestrado tem a ver com isso. Eu vou situar uma questão que eu acho que ela é muito interessante, porque por que falar de Freud, por que falar das mulheres de Freud, né? Por que falar das sementes
que essas sementes de 1895, né? Por que falar dessas mulheres, dessa data, em 2020? Acho que isso é muito interessante, né, da gente pensar. Eu acho que tinha uma questão na teoria freudiana que me interrogava muito, e por isso eu quis voltar a ela para poder entender como Freud foi construindo, né, a teoria dele. E aí eu acho que tem uma coisa muito preciosa, que essa posição do Freud, que é marcada, né, ao longo de uma obra. Quer dizer, Freud começa a se interrogar as mulheres, ele ouve as mulheres, ele ouve esse grito, que na época era um grito de uma era vitoriana, né, era um grito que vinha através da histeria de conversão. Foi alguém que parou para ouvir o que estava em jogo. E ele termina, né, uma obra com essa pergunta que a gente começa o trabalho. Então, acho que mostra que ele, além de ter ensinado um monte para a gente, ele não se deu por encerrado, por satisfeito. Então, é uma posição de pesquisador incrível, de clínico. Eu acho que é não recuar diante do desconhecido. E acho que é o que a gente está fazendo agora também na pandemia, né? Repensando a clínica, atendendo, sustentando esse lugar, que eu acho que a gente ainda vai poder dizer melhor dele um pouco lá na frente, o que é, né, esse trabalho online que está sendo tão importante, a clínica online, né? Eu acho que isso também, que até comentei com você, né, Beatriz? Eu acho que é uma posição tão freudiana de não recuar diante do conflito, do problema. E essa questão, o que quer uma mulher, que é uma pergunta que Freud fez, eu acho que é uma pergunta que ela foi, enquanto um enigma, né? O que quer uma mulher, que ele encerra ainda com essa questão tão em aberto. Lacan recolhe coisas muito importantes que a gente vai estar podendo pensar aqui hoje, diz né? Uma mulher, ela quer poder desejar, né? O desejo, de poder desejar, isso que não tem objeto, né? Desejo é sem objeto, então, desejo de desejo. E eu acho que hoje, datado, né, desses tempos que estamos, eu acho que a gente tem que falar que ela é, inclusive, uma questão política, né? Uma mulher quer poder desejar, né? Ela quer ter o direito de desejar. Não, eu acho que ainda a gente não está nem na questão, né, do desejo, né, enquanto sujeito, né? Eu acho que a gente está mesmo enquanto cidadão, né? Acho que poder, se a gente pensar. Eu acho que está travando aí, se puder dar uma olhadinha. Então, eu acho que vamos marcar essa questão política, que eu acho que ela é muito importante, e que eu também quero colocar isso no trabalho do Freud. Porque eu acho que Freud, ele teve uma questão, ele é um homem datado, ele é um homem de um tempo, né? Eu acho que ele fez avanços incríveis e ao mesmo tempo, deixou fios soltos para a gente. Mas eu acho que tem algo, né, que ele fez que é muito político, né? Ele tirou a sexualidade do âmbito privado e colocou numa questão pública, no sentido de dizer, vamos pensar sobre a sexualidade. Isso não é qualquer coisa. Ele ouve um grito de mulheres, né, através dos seus sintomas, e vai pensar o que está colocado aí, né? Então, ele tira, ele desnaturaliza algumas coisas que a cultura tinha dado como postas, como certas. Então, talvez muito do que a gente consegue viver hoje é fruto também de uma desnaturalização que ele foi fazendo, né, da sexualidade infantil, da sexualidade feminina. Então, tem um papel aí muito importante que a gente recolhe hoje frutos, ainda que a gente diga, olha, tem coisas que ele não conseguiu desembaraçar.
que eu acho que aí Lacan ajudou Uhum. bastante. Então, eu pensei em colocar um pouquinho, né, de uma maneira sucinta, a história de algumas mulheres que eu acho que foram mulheres muito importantes para a história da psicanálise, que Freud conseguiu ouvir e recolher dali pilares fundamentais para pensar a psicanálise e estruturar a clínica. E deixa eu só te fazer uma perguntinha. Por exemplo, você diria que essa pergunta do Freud, o que era uma mulher, antes de ser uma pergunta teórica, que ele estava investigando uma teoria, né? É uma pergunta, sobretudo, clínica. Sim, absolutamente clínica. Por isso que eu coloco essa pergunta no âmbito clínico e político. Uhum. Você quer que eu já responda isso agora? Por que que eu Não, era entendo? só para... Pode ser, antes de você entrar nas mulheres aí, de Freud. Não, eu acho que ela é absolutamente clínica porque ela tem a ver como Lacan vai entender a histeria. Eu acho Uhum. que Freud entende a histeria pelo viés de uma metáfora do sintoma no corpo. Então, ele diz, tem algo no corpo cifrado, um sintoma cifrado, né? Que a histérica recalca, é uma ideia absolutamente incompatível para a consciência. E aí a gente tem que fazer esse deciframento, né? Com uma coisa numa metáfora. Né? Então, para Freud, tem sempre um sintoma físico. E isso é muito interessante de pensar que nessas sementes, como a gente vai ver, lá em 1895, já existia um sintoma físico que não era só a conversão. A gente acha que as histéricas de Freud se tratam só de histéricas conversivas. Uhum. É impressionante, né? Tem a senhora M, ela tinha bulimia, ele escreve bulimia, anorexia, depressão. São sintomas absolutamente contemporâneos, que a gente diz novos sintomas. Catarina, ele fala, né? Crise de angústia. É muito interessante a gente pensar isso. Né? Quer dizer, a maneira que a psiquiatria desmontou a histeria, aí é outra coisa, né? O DSM-4 DSM começou a ser desmontado nos anos 70. Em 1994, foi retirado de vez a histeria. Então, hoje, você vai no psiquiatra, você sai cheia de remédios, porque não está mais na etiologia da histeria. Não se pensa mais esse conjunto, né? O que é que está em jogo, o que é que está reprimido, o que é que está cifrado enquanto sintoma. Então, hoje, a gente está vivendo, né, o apagamento. Né? Eu acho que é outro grito que é apagado. Né? Acho que tinha um grito lá, através do corpo. As bruxas também foram queimadas na fogueira. Né? Quer dizer, tem algo que o patriarcado está sempre querendo sufocar, apagar. Né? E tem algo que eu acho que é um poder do feminino. Sim. A questão da histeria que é muito preciosa. A histeria grita, né? A histeria se faz ouvir, ela denuncia uma cultura, né? E eu acho que precisa de um bom escutador, né? Freud escutou a dor. E então, eu acho que é clínica por quê? Porque Lacan fala, tem uma estrutura de desejo. Então, para Lacan, o que para Freud precisava de um sintoma no corpo, o Lacan pensa enquanto uma estrutura de funcionamento, né? Com uma relação da subjetivação, como é que cada um se inscreve no complexo de Édipo, como cada um vai lidar com a sua castração, né? Histéricos com uma questão do desejo insatisfeito, que também isso é uma questão, o neurótico obsessivo com desejo impossível. Então, ele vai dizer, é um jeito de lidar com o desejo, é desejo de desejo. Né? Então, o que quer uma mulher? Né? Quer dizer, é algo que não tem esse querer. Né? É desejo de ser amada, de ser reconhecida, mas isso é uma questão de todos nós. Né? Sim, Marcados, jeito, né? Independente de marcados, ser homem ou mulher. Né? isso, marcados pela castração, pela falta, dentro de uma estrutura da gnose. Então, eu acho que é absolutamente clínico, que é isso que a gente precisa entender para poder fazer um bom trabalho.
Senão a gente confunde desejo com querer, põe objeto onde não tem, né? Nesse sentido, eu acho que acho que ela nasce de uma questão absolutamente clínica, e hoje eu colocaria essa marca política também, né? Que eu acho que a mulher quer poder ser cidadã. Agora, por exemplo, quando Freud libera o corpo da mulher para gozar e desejar, ele não estaria sendo um pouco feminista, marcando até a época histórica em que ele nasceu? Então, Patrícia, eu acho que ainda que ele tem todo um nó com a questão do complexo de Édipo, com a saída feminina, ele vai marcando, né, ao longo, né, é um caminho que eu quero, inclusive, fazer, né, ele vai ouvindo a sexualidade e tentando, como pesquisador, dizer isso é natural. Ele responde, né, a uma mãe que pergunta a ele sobre o filho homossexual. Ele diz: não tem nada de errado com teu filho. Essa é a maneira que ele se subjetivou. Isso é muito interessante. Né? Ele diz no Tabu da Virgindade, né? Tabu da Virgindade, 1918. Ele diz: tem algo ali que olha que feminista, sem ser feminista. Mas, ao mesmo tempo, no texto, tem momentos que a gente faz assim: ai, não acredito que ele falou isso. Então, ele é um homem datado, né? Então, tem horas que isso também é um problema. Mas ele diz: o tabu da virgindade, ele é para segurar o masculino, da possibilidade dele de falhar, e que a mulher não tenha referência do que é uma relação sexual. Olha só que interessante. Ele está dizendo tentativa de colonizar o feminino. Das muitas tentativas de colonizar. E falando nisso, eu queria fazer uma fala que eu acho que a gente... O que o feminino tem de tão interrogativo, de tão complicado, de tão enigmático, né? Acho que tem no feminino, né? Faz uma questão muito interessante para pensar um furo no sentido de uma interrogação, de uma pergunta, de um não todo, que movem também conhecimento. Né? Mas acho que o patriarcado faz um estardalhaço com o feminino na medida que é assustador para ele esse desconhecido. Sim. Então, acho que também tem algo em torno disso tudo, que é uma dificuldade do patriarcado de lidar com os enigmas do feminino, que talvez nem seriam enigmas. Né? Tem alguma coisa que eu acredito que já foi pior, ainda não está fácil, e que é uma questão de todos nós, homens e mulheres, avançar nessa questão. Fazer disso menos enigmático, sabe? Menos problemático. O que a mulher quer poder desejar e o homem poder lidar com isso sem se sentir tão ameaçado. Né? O homem do patriarcado, né? Nesse contexto, né? Contexto não só o homem pequeno outro. Né? Vamos para sementes, então? E aí, nesse sentido, é muito bonito pensar a relação que o Freud foi estabelecendo com as sementes, né? A gente escolheu as 6 sementes. Então, vou começar com a paciente Ana O. Né? Ana O é uma paciente que ela era atendida, como todo mundo sabe, é um caso, né, histórico. Ela era atendida por Breuer e Freud começa a atendê-la. Né? Então, ela é muito agressiva, ela tem até uns delírios, ela tem enxaqueca, né? Ela tem uma questão muito forte com o pai, e o pai falece, que é um problema, né? Ela fica mais adoecida ainda. E ela era muito nervosa. Ela se acalma sempre que ela fala sob efeito de hipnose. Tem um efeito muito importante. E ela fala cura pela fala. Né? E ela fala que quando limpa a chaminé, é muito interessante isso, né? Que ela fica mais calma. Então, Freud recolhe ali
né, com a Ana O, a importância da fala. Só que é isso, né? Na medida que vem o comando da hipnose, algo se movimenta, né? Mas algo também no outro dia está lá, instalado. Uhum. Você está entendendo que o sintoma anda. Então, ele dá um comando sob hipnose, né? Tipo, você não vai ter mais esse estrabismo, ela tinha estrabismo. Tá, os olhos voltam. Mas daí o sintoma vai para outro lugar. Porque tinha alguma Uhum. outra coisa lá que se não se desfazia. É assim também que ele vai, ao longo desse trabalho com essas mulheres, ele vai também entendendo que a hipnose tinha seus limites. E por isso que eu acho tão engraçado, às vezes na clínica, um paciente fala para mim assim: ah, eu vou começar a fazer hipnose. O que é que você acha? Eu penso, hipnose já está datado. Aí você fala, ah, isso é Freud. Né? A hipnose já mostrou que né, ela não dá conta, né? Mas, então, eu acho que ali Ana O, ela vai mostrando para Freud, e é muito interessante que Freud, ele mira e ele atira em outra coisa, mas a gente vê que ele está lá entendendo que tem alguma coisa importante. É muito bonita essa leitura. Então ele vai entendendo que ela tinha uma relação muito forte com o pai, né? Quer dizer, algo que depois se desdobra em complexo de Édipo. Ele vai falando de uma outra cena, né? Processo secundário que se desdobra para inconsciente. Então, tem algo ali muito interessante. E a Naó se apaixona por Breuer, né? Tem até uma história que ela acha que está grávida, né? Ele vai entendendo, Freud vai entendendo que tinha uma relação médico e paciente muito intensa. Ele vai entendendo que tem algo que a paciente também coloca para o médico. Tem algo que se desdobra num processo de transferência, na teoria da transferência lá na frente. E Ana O se torna uma feminista. É muito bem a história dela. Né? Então, ela tem uma passagem ainda num hospital psiquiátrico, ela tem ainda um envolvimento com o médico, quer dizer, tem uma repetição da história dela com o Breuer, ela se envolve com o Breuer, não sei até que ponto, mas ela se apaixonou. Depois tem uma história dela também dessa natureza no hospital psiquiátrico, e depois ela vira combativa, né? Quer dizer, dessa coisa de se colocar como, né, objeto de desejo do outro, essa coisa mais da sedução, ela passa a ser combativa e ela se torna uma feminista muito interessante. Ela ajuda, inclusive, a publicar um trabalho que foi super importante para as feministas, né? Então é muito interessante a história dela, uma mulher muito forte. Então, vou trazer também uma outra, que é uma outra que eu chamo de segunda semente. É uma paciente, eu acho que essa paciente é lindíssima. O nome dela é Senhora M. Von. Ela chega para Freud em 1889. Ela tem 40 anos. E ele escreve depressão, bulimia, né, anorexia. Então, os sintomas dela são sintomas muito, muito psíquicos, né? Não é uma conversão, né? É interessante que a gente vai para esses casos achando que vão ser todos muito conversivos e descobre outras coisas ali. E aí Freud descobre que ela tem uma história com a morte. Então ela tem uma lembrança de um irmão que morre e o marido dela morre, tem um ataque cardíaco. Eles estavam atravessando uma ponte, ele tem um ataque cardíaco e morre. Ela estava com um bebê pequeno para criar essa criança sozinha, uma outra filha adolescente. É uma história muito dura, né? Essa mulher passou uma vivência muito dura. E ela está contando uma história para Freud. Eu acho esse caso lindo. Aí Freud interpela e ela fala para o Freud: fique quieto, né? E aí ele escreve numa nota de rodapé. Aí eu fiquei quieto e ela falou. Depois eu assegurei a ela que tudo ia ficar bem, mas ele remete como se tudo tivesse ficado bem, porque ele disse que ia ficar. Quando eu li, eu pensei assim, inocente, não sabia nada, que ele tinha algo ali que ele ainda não tinha entendido, que estava nela poder falar livremente, mas ele ainda não tinha entendido que era isso.
E ele, esse caso me fez pensar muito naquele filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Ai, porque ela está sofrendo de amor e ela pede para apagar as memórias, e as memórias começam a voltar meio atrapalhadas. Freud dava comando e voltava. Voltava de outro jeito. Quer dizer, tem algo que insiste, que não adianta apagar. Né? Então, é muito interessante essa posição dela e o que ela pôde ensinar para o Freud. Né? Ela vai ensinando para o Freud essas falsas ligações. E é muito interessante a gente pensar, né, nessa coisa da clínica que a gente vai ouvindo, que desliza, né, nessa cadeia significante que a gente vai recolhendo os sentidos, né, e vai desdobrando até que a gente consegue entender. Então é muito bonito isso. E acho que ela ensina para o Freud essa questão da fala, né, da associação livre. E é lindo porque eu acho que ele se cala. Ainda que não entendendo bem o que está em jogo, ele se cala. Né? E aí eu gosto de pensar que a resistência é sempre do analista, né? Essa frase, esse aforismo do Lacan. E né? Quer dizer, na medida que é da neurose o resistir, né? E o analista poder escutar. Quer dizer, tinha algo ali que o Freud pôde ouvir. Então é muito bonito isso. E uma terceira semente, né, um caso também importantíssimo, é uma menina, né, olha só, 30 anos, uma menina. Muito jovem. Adorei. Ela se chama Miss Lucy. Ela sofria de rinite supurativa e sentia cheiro de pudim queimado. Então, ela trabalhava na casa de um jovem, ela trabalhava na casa de um homem mais velho, de um empresário, e ele era viúvo. E ela era governanta e cuidava das crianças. Ela teve um problema com uma das empregadas e mandou uma carta para a mãe dizendo que queria ir embora. No dia que a mãe responde essa carta que ela mandou, provavelmente dizendo pode vir, tá tudo bem, quer sair daí, saia, ela estava muito feliz com as crianças. E nesse dia o pudim queima, ela tá às voltas com essa carta que chega da mãe, e a mãe tinha dito para ela voltar. E ela passa a sentir cheiro de pudim queimado. E Freud faz uma interpretação, né, que talvez ela quisesse ser a mãe das crianças e a mulher do patrão. Quisesse mais embora. E que o pudim queimado era um representante do conflito. O conflito das ideias, né? Quer dizer, tinha algo na consciência e nessa segunda cena, que ele ainda não chama de inconsciente, ele está formulando, né? Que estava em conflito. E isso é muito bonito, porque a gente sabe que a neurose é um conflito, né? Entre desejo. É querer e não querer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Por isso que não cabe a gente ajudar o paciente a escolher. Né? Se a gente ajuda o paciente a escolher, a gente vai levar um baile. Né? Quer dizer, é sempre ajudá-lo a pensar na posição dele diante das coisas. Né? Mas olha, já estava lá. E aí ele interpreta, ela concorda, mas o sintoma desdobra para cheiro de charuto. Ele diz, que interessante, por que cheiro de charuto? Cheiro de charuto foi o dia que ele ficou muito bravo com ela, numa cena, e que tinha um cheiro de charuto no ar. Então, assim, ela era apaixonada por ele, mas percebeu que ele não por ela. Então, tinha dor. E esse caso ele é muito interessante porque ela fala, né? Ela tinha essa questão e ela estava muito apática, muito desanimada. Parece a descrição de um processo mais depressivo, né? Ela vai ficando murchinha. E aí, na medida que ela consegue equalizar, que ele pode não gostar dela, mas que ela gosta de trabalhar lá, que ela gosta das crianças e que tá tudo bem, ela não quer mais esse romance, que em algum lugar ela elabora isso fica bem, ela consegue ficar bem.
É muito interessante, mas que foi a partir dessa interpretação. Quer dizer, Freud também ali, né, faz a questão da interpretação. Acho que aparece essa questão da interpretação, essa questão de interpretar algo que está cifrado, que está no inconsciente. Então, é muito bonito. E a questão, ela fala livremente, ela tinha dificuldade. Nessa época, ele já fazia pressão também, não era só... Ele era um mau hipnotizador. Então, ele fazia pressão também na cabeça. Então, aí já era uma mistura, não é só um determinado jeito. E é interessante a gente perceber a construção da teoria, né? Exato. Psicanalítica, né? É muito bonito, porque aí a gente vai entendendo como é que a gente chega no falo, né? Quer dizer, para entender a inveja do pênis, tudo isso. Isso não sai do nada, né? É muito importante, né? Por exemplo, a Catarina... e o que eu queria dizer, e tinha me escapado, não só a evolução da teoria, Patrícia, mas como Freud é capaz de dizer me equivoquei. E voltar atrás. E dizer, sim, não era isso. Não, tem mais, né? Tem uma coisa de uma teoria. Isso eu acho que é muito importante. Uma teoria viva. Que a gente possa fazer isso na nossa clínica. Que a gente possa pensar. Sabe? Que eu acho que a psicanálise ela é viva. Sim. E Freud com a Catarina é um caso lindíssimo. Ele está de férias nos Alpes, meditando. Chega uma voz do além, entra e fala assim para ele: o senhor é médico? Eu vi nos autos da hospedaria. Aí ele percebe que ela trabalhava na hospedaria e estava perguntando para ele se ele era médico. E aí ele começa a conversar com ela, sem resistência nenhuma. Ela não tinha resistência nenhuma. Ela foi atrás dele, ela queria falar. E aí ele vai ouvir, e acho que ela contribuiu para a teoria da sedução infantil, que depois ele abandona. Ela conta para ele que ela tinha falta de ar e viu um rosto em cima dela. E ele percebe claramente que o que estava em jogo era uma crise de angústia. Crise de angústia. Que é a coisa mais contemporânea que isso? Nossa. Está falado lá. Ele escreve isso. E aí ele vai ouvindo. Ela conta de uma cena de um tio que depois, numa outra edição, aparece como um problema do pai e não de um tio. Leva um tempo para isso ser colocado como pai dela. A princípio aparece como tio, que abusa de uma prima, no caso da irmã. E ela vê. E ela conta para a mãe. E ao contar para a mãe quer se separar e ali acontece uma situação. Freud ouviu uma situação de abuso, né? Cuidou dessa paciente, né? E isso é muito importante. E ele pôde dizer, né? Isso. Só que nessa época, eu acho que ela contribui para a teoria que depois ele abandona, né? Que depois ele diz, bom, nem tudo foi real. Existe a fantasia também, né? Depois ele coloca tudo isso em termos inconscientes e de fantasia inconsciente. Mas a Catarina é um caso muito importante. E eu acho, inclusive, que a Catarina ajuda a pensar a questão da transferência. Ela já chega endereçando a questão. E ela já chega na associação livre, né? E a Elizabeth, ela é um caso... Agora estou passando para a quinta semente. Elizabeth é uma outra paciente de 24 anos. E é um caso que ele diz de uma personalidade forte. Veja, todas têm. Né? Quer dizer, tem algo que faz questão, né? Que faz conflito, que faz interrogação, não são passivas, né? Quer dizer, tem uma coisa interessante nessas mulheres, que problematiza aquilo que elas viveram, né? É muito interessante isso. E a Elizabeth Von, ela tem uma questão que é uma dor na perna, e Freud vai ouvi-la, e ele escreve assim, é muito curioso, porque ela não fala
com cara e jeito de dor. Parece que é uma cócega. Aí ele fala, eu acho que isso está no lugar de outra coisa. E vai ouvindo, é quando ela está passeando com o cunhado, a perna dói. Então, é muito interessante, porque ali ela estava vivendo uma coisa que depois ele vai entender. Então, a história dela é a seguinte: ela perde o pai, ela perde o pai. E a irmã mais velha está casada com um marido muito autoritário. E ela teme por ela e pelas irmãs essa figura masculina muito autoritária. E ela sofre muito com a morte do pai. A irmã mais nova tem um marido maravilhoso, doce, compreensivo, generoso. E essa irmã morre no parto. Quando essa irmã morre no parto, é uma coisa muito conflituosa para ela, porque em algum lugar, de novo, absolutamente esse homem ficou livre. Então tinha uma mistura, né, de uma dor muito Culpa. grande que amava essa irmã, e de uma culpa de ter desejado esse cunhado. Freud, muito desavisado, fala isso para a mãe. O que acontece? A mãe dela, e ela fica passada, ela fica bravíssima. Aí Freud, eu acho que é muito interessante que o Freud vai entendendo também que existem coisas que estão no interior de uma análise, que não se pode falar. Né? Tem aí uma trama familiar, o que você ouve em segredo de consultório, você ouve em segredo de consultório. Isso foi uma problemática muito grande para ele administrar, quando ele faz essa interpretação para a mãe. E ela foi um caso que ele gostou muito de atender, tanto é que depois, no final, deixa eu voltar para o caso. Vou contar o final antes de contar o caso. Aí ela consegue equacionar isso, essa questão da irmã, que ela estava caminhando com esse cunhado, quando ela se dá conta desse desejo. Eu acho que Freud pôde elaborar também a questão da resistência em análise. Foi um caso que ele sofreu muito para entender, foi muito difícil para ele. E aí ela está bem, saudável, conseguiu equacionar, conseguiu até se casar com outro homem, e ele vai vê-la dançar num baile. E ela dançava lindamente, ela tem a questão das pernas, né? As pernas. Então é muito bonito pensar que ele também tinha isso de ver. Ela foi uma paciente tão interessante para ele que ele foi ver como é que ela tinha ficado. Né? É muito isso. Aí a gente chega em Dora, né, que é um caso de 1905, mas eu não posso ir para Dora antes de dizer, né, que teve a grande obra, em 1990, que é a interpretação de sonhos. Né? A gente tem a psicanálise datada em 1900. Né? Quer dizer, eu acho que Freud já estava com a psicanálise há 1000, né, antes. Mas a psicanálise é datada a partir do trabalho de sonhos. E Freud vai atender Dora muito marcado por essa maneira de entender a clínica. Então, ele entendia o sintoma como uma metáfora, assim como no sonho, como desdobramento do recalcado, e ele vai atender Dora assim. Por que eu estou falando isso? Porque Dora, a meu ver, é um caso fundamental para pensar a questão da mulher. Então, todos esses casos são fundamentais porque ele ouviu um grito de dor. Ele foi lá ouvir as mulheres que eram tidas como loucas, como pitizentas, e ninguém dava nada para aquilo. Né? Vamos pensar que Saint-Pétrier estava transbordando em histeria, né? Na França. Então, foi uma época muito dura para as mulheres. E eu estou trazendo esses casos, recolhendo e pensando, olha, ele escutou essa dor. E ele viu que tinha algo que estava no interior de uma dinâmica familiar, né? De amor, de relação. Né? Quer dizer, tem algo com o outro. Né? Tem algo nesse laço, tem algo nessa maneira que eu me relaciono, que eu me vejo. E Dora é fundamental para Freud. Geralmente, Dora, Lacan faz a leitura na qual eu vou me pautar, mas Dora é muito lida por alguém,
pelo caso que falou da transferência. Eu concordo. Mas eu acho que Dora ensina muito mais sobre a mulher para Freud. E Freud ouve. Mas ouve depois de levar uma surra dela. Né? Ele ouve no pós-fácil, né? Do trabalho de Dora, né? Do caso Dora. Não é no caso. Ele primeiro publica, depois ele diz, eu vi uma coisa. E então ele está atendendo Dora nos moldes da interpretação dos sonhos, essa questão do sintoma. Tem 2 sonhos muito importantes no trabalho de Dora, e ele ressalta, ele está todo marcado por isso, né? Então é um sonho. Dora é uma menina, é uma adolescente, que deixa uma carta dizendo que quer se matar. E o pai, ao ler essa carta, procura o Dr. Freud. Mas o pai quer não só que Freud cuide dela, porque ela queria se matar, mas o pai quer que Freud também convença ela a não a mudar umas rebeldias que ela andava tendo. Por quê? O pai de Dora tinha um casal de amigos, senhor K e senhora K. E eles viajavam juntos, os 4. Pai de Dora, Dora, senhor K e senhora K. A mãe de Dora é pouquíssimo falado no caso, tanto por Dora, pelo pai de Dora, mas pelo próprio relato de Freud. E eu acho que isso denuncia que o Freud não estava olhando para a mãe, o Freud estava olhando para o pai. Então, acho que tem uma questão, mas tem uma questão do Freud também. E nessa estação que viajavam os 4, tem um episódio que Dora diz não quer ir mais. E o pai de Dora quer que Freud convença a voltar a ir e a ter amizade com esse casal, os K. E aí começa o atendimento. Freud vai ouvir de Dora um sonho que é sobre a caixinha, que ela quer a chave da caixinha de joias. E ela pede a chave da caixinha de joias para a mãe. E a mãe é descrita, no caso, como uma psicótica de limpeza. Deve ser uma pessoa mais compulsiva com organização, com limpeza, que na época foi descrita assim. Pouco falada, pouco olhada. E Dora pede a caixinha, a chave dessa caixinha para a mãe, que não dá. Né? Nesse sonho tem essa recusa da mãe. E a história de Dora é que Dora é cortejada pelo senhor K, e o pai de Dora tem um relacionamento com a senhora K, meio sabido por todo mundo, inclusive por Dora. E Dora não liga para isso. Até o dia que ela está caminhando com o senhor K à beira do lago, nessa estação, e o senhor K diz a Dora o seguinte: minha mulher não é nada para mim. Nesse momento, Dora dá uma bofetada no senhor K. Algo acontece ali muito terrível dentro dela e ela não quer mais que o pai tenha relacionamento com os K ou que ela mesma se encontre com os K. Ela quer rompimento. Muito curioso porque ela era absolutamente amiga da senhora K, não desgrudava da senhora K. Tem histórias que elas liam livros sobre sexualidade juntas. Ela sabia do affair que existia, consciente ou inconscientemente, mas é só na hora que o senhor K diz isso que ela rompe, quer romper. E Freud fica insistindo com a Dora que ela fez isso como um passo em falso, tentando pressionar o senhor K a tomar uma decisão, ficar com ela, que ela era apaixonada no senhor K como um substituto do pai. Dora vai escutando, vai escutando, vai escutando, até que vai embora. Diz para ele um dia, espera ele fazer toda a explanação, aí ele termina de fazer essa interpretação toda, se ela não tinha sonhado com o tropeço, e o tropeço não era ela ter tropeçado, se equivocado, arrependido de ter dado a bofetada no senhor K. O que a Dora faz? A Dora olha e diz, não volto mais. Não fico mais aqui. Ela encerra o tratamento com 3 meses.
Freud fica arrasado, porque o Freud achou que estava tudo posto. Achou, bom, ela é histérica, a questão é com o pai, ela está apaixonada, o senhor está no instituto do pai, e Dora diz para ele simplesmente não é nada disso. E vai embora. Deixa Freud cheio de perguntas. Isso é muito interessante. Freud fica com perguntas. E aí ele vai pensar, né? Mas por que ela fez isso, né? Brigou, não quis mais essa relação com os K só a partir desse momento. E aí ele consegue formular, no pós-fácil desse trabalho, anos depois, que talvez Dora fosse apaixonada pela senhora K. Né? Que talvez a senhora K fosse uma referência feminina para ela. Né? Tivesse um amor ali bissexual. Tivesse uma moção homossexual. Por que eu estou marcando isso? Porque nessa época o Édipo era para Freud direto. Meninos querem a mamãe, meninas querem o papai. Ele entende que tem um outro curto-circuito. Então ele consegue falar dessa moção homossexual da mulher, né? Então ele consegue dizer, tem uma coisa aí que eu ainda não entendi. Em 1905, não é pouca coisa. Em 1910, né, ele faz um trabalho muito interessante na sociedade de psicanálise para aceitar mulheres psicanalistas. Olha que interessante. Numa época que mulher não podia nem fazer faculdade. Sim. Então, para a gente ver que tinha uma coisa dele muito interessante. Ele teve bons relacionamentos femininos. Né? Então, encerrando o caso Dora, que ele abre essa questão, né? Com essa questão da mulher, que em 1905, em 1910 ele coloca mulheres na sociedade, que eu acho que ele estava querendo engrossar esse caldo de pensamento, mas ainda a questão do Édipo era direta. Né? O Édipo vai ser a mãe, objeto de amor para os dois, né? Lá em 1920. E isso vai se desdobrar de 1920 até 1933 com a saída do Édipo. Olha quanto tempo ele fica pensando como que a menina entra e sai do Édipo. Como ele se debruça com essa questão. Em 1908, ele escreve Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa Moderna, onde ele fala de homossexualidade, ele fala de divórcio, ele fala do tédio, da hipocrisia da vida, da vida das famílias, onde tinha um monte de mentira, onde as pessoas não eram felizes. Né? Assim, ele fala do quanto isso produz neurose. Em 1910, a questão das mulheres, quando ele fala para um pediatra, em 1910, ele tem uma conversa com um pediatra que ele diz que é para falar da questão da sexualidade para as crianças, porque se não falar para as crianças criam histórias e podem se comprometer como adulto com uma neurose atrapalhada. Para pensar essa questão hoje que a gente vive nas escolas, né, onde tem esse tabu, parece que fica posto que a gente quer falar de sexo para as crianças. Não, a gente não quer falar de sexo para as crianças, né? A gente quer dar um espaço para as crianças poderem se interrogar, a partir das interrogações das crianças, a gente poder dar uma informação onde elas possam, inclusive, ficar seguras. Né? Na medida que, se a gente pensar, a maior violência sexual para as crianças em casa. Né? Então, poder falar desse assunto, inclusive, é protegê-las, né? E não é falar de sexo com elas, né? É falar de sexualidade, né? Na linguagem delas, na possibilidade delas de interpretar esse assunto, claro, né? Com responsabilidade, cuidado. Estava falando isso, hoje a gente está proibido de fazer isso. Se a gente fizer isso hoje, a gente é queimado na fogueira. Ele falou disso em 1910. Olha só. 1918, o tabu do incesto, que eu citei, a questão. Em 1920, psicogênese de um caso de homossexualismo. Ali ele fala, né, que não tem nada de errado com aquela jovem, com a jovem homossexual, né, que foi uma maneira que ela se subjetivou.
foi uma saída dela, que isso não é anormal, isso é uma possibilidade, né? Isso não é pouco, né? Então, a gente pensa que aqui ele estava às voltas já com a questão do endereçamento do amor de ambos os sexos dos filhos para a mãe como primeiro objeto de amor para ambos, né? Em 1923, ele vai falar do pênis como falo, quer dizer, ele tira o status do pênis e fala, não é pênis, é falo, né? Quer dizer, é uma metáfora, é um significante. Então, aqui tem algo fundamental que Lacan recolhe lá na frente. E Lacan anda com essa questão da mulher por isso. Em 1924, ele faz a dissolução do Édipo, né, onde ele avança mais um pouco nessa questão de como é que a menina sai. Aí ele vai formular que a menina sai pelo ressentimento. O menino sai pela castração. Então, ele fica com medo da castração, né, desse desejo que ele tem pela mãe, ele sai por aí. A menina se descobre a mãe castrada, sai pelo ressentimento. Mas ele está formulando que tem algo aí, que nessa diferença sexual, né, tem algo que eu descubro, que eu não sou tudo para o outro, que o outro não é igual a mim, tem uma diferença, que o mundo não gira em torno de mim. Então, eu acho que... Por que o Édipo é importante? Porque a gente se subjetiva enquanto separado, né? Enquanto eu sou um, o outro é outro, eu tenho que lidar, que o outro não é como eu queria, eu não sou... Então, o Édipo ele é importante na medida que a gente se inscreve, e até que a gente se inscreve e escreve o nosso romance familiar também, né? Papai me amava, minha mãe me amava, minha inveja da irmãzinha, essa história toda. Então, A gente está chegando nos 6 minutos finais. Você está Porque brincando? você a gente passa muito rápido. Ai, meu Deus. Calma. Sem crise. A gente faz uma live 2 depois. Mas para aproveitar essa questão da sexualidade, porque cai em 5 minutos e aí a gente é cortado, né? Em que medida é possível falar em sexualidade feminina? Existe algo que seja específico da mulher? Então, Patrícia, eu preciso dizer, né, que aí a gente precisa de Lacan, né, para dizer algo específico da mulher. Porque o que Lacan faz? Ele recolhe o falo e aí ele diz, né? Primeiro que o Lacan tira do corpo, né? Ele diz tem uma coisa numa posição masculina e numa posição feminina. Então podem ter mulheres numa posição masculina e pode ter mulheres numa posição feminina. É a maneira com que a gente lida com a nossa castração. Eu não gosto dessa palavra castração, mas ela está na nossa literatura, a gente tem que lidar com ela. Mas eu diria como a gente lida com a incompletude. Eu acho que a cultura hoje incentiva o não lidar com a incompletude. O próprio capitalismo incentiva isso para a mulher que quer saber o que ela é para o outro, pode ser uma loucura. O céu pode ser o limite, por dente, cabelo, etc, etc. Porque o feminino é outra coisa. O feminino é poder lidar com a incompletude. O feminino está do lado do feminino está o objeto A. Do lado do feminino, pensando lacanianamente, está o furo. Do lado do feminino está o não todo. O falo está do lado da tentativa de completude. Então, a sexualidade feminina, eu acho que ela pode ser na medida que ela puder lidar com a incompletude. Até para que eu possa desejar de fato. Eu tenho que não ser completa. Se eu sou fálica demais, quero ser tudo, nada me falta. É uma posição absolutamente, do ponto de vista lacaniano, masculina. Então essa coisa que o Lacan recolhe, né? Por que eu fui estudar tudo isso? Porque Freud dizia assim, a feminilidade está no filho. Ainda que quanto um substituto, trabalho, etc., filho não precisa ser filho, pode ser substituto simbólico. Eu pensei, mas eu não quero ser mãe. Eu não acho que eu sou menos mulher por isso. Eu quero entender o que é o feminino. O feminino não está nessa saída do Freud. Eu acho que Lacan consegue ir mais além para falar, né?
de que está nessa possibilidade da gente lidar com a incompletude. Senão a gente é uma mulher muito masculina, achando que está muito feminina. Não é fácil, a gente tem tempo para desenvolver. Não sei se eu consegui ser um pouco clara. Não, foi super clara, tá todo mundo aqui pedindo a live 2, então você está convidadíssima, e aí a gente pode fazer essa passagem da mulher, do feminino para Lacan. Combinadíssimo, porque tá todo mundo aqui. Não, parte 2, não termina, tá super legal ouvir vocês e tal. Então, topado, parte 2. Vamos para a parte 2, então, e aí a gente faz essa passagem para Lacan. Vamos, uma honra, obrigada. Hoje? Não, hoje não, né? Vamos combinar direitinho e tal, e a gente faz aí a parte 2. Obrigada, uma honra poder falar desse assunto tão caro para mim e para todas nós, mulheres de Freud, herdeiras, né? Gente, eu queria agradecer demais aí os comentários, quem esteve aqui com a gente até agora. Vou deixar para você se despedir, acho que a gente tem uns 2 minutinhos aí, final. Eu quero agradecer, espero que todo mundo esteja bem, né? Em tempos tão difíceis. Vocês se cuidem, por favor. E obrigada, né, por me ouvir, por dividir essa discussão tão cara, tão importante para todos nós. Obrigada. Gente, queria agradecer muitos amigos aqui, a Soli de Curitiba, a Madalena de Curitiba, Helena, a Jane, o Márcio. Então, eu queria agradecer bastante aí a audiência, a participação de vocês, e teremos a parte 2. Tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigada por essa transmissão, assim, a sua fala é claríssima. Acho que você deu uma aula para a gente hoje, eu te agradeço assim, demais. E vem o livro aí, né, amada? Vamos. Foi para trabalhar, né, Danada? Sim, eu sou aquela que bota todo mundo para trabalhar. Adoro. Gente, boa noite para vocês. Oi, Fernanda. Fernanda estava aí. Oi, Jô. Querida, obrigada, adorei. Seguimos aí trabalhando, gente. Boa noite.